Seja bem-vindo ao curso Cálculo 1A Online. Essa é a primeira apresentação que a gente preparou do nosso curso. Nós vamos tentar, em muitos tópicos, sempre trazer uma apresentaçãozinha sobre o tema antes de começar com outros materiais de estudo, como textos ou listas de exercícios. O objetivo dessa apresentação, de todas as apresentações que a gente vai trabalhar, não é, obviamente, esgotar o assunto que está sendo apresentado, né? A ideia é, de alguma forma, facilitar o estudo do material que virá depois. Então, vamos começar falando sobre expressões do primeiro grau. Bom, para começar, um problema de motivação, um problema aí que nos motiva a pensar sobre expressões do primeiro grau. Quando nós entramos em um táxi, percebemos que já há um valor fixo sendo cobrado, já há um valor, no nosso exemplo aqui, de R$6, assim que você entra. E a cada quilômetro que você percorre, há um valor adicional de R$2,65. Então, o valor que vai ser pago ao final da corrida será essa parte fixa de R$6, que já começa a cobrar assim que você entra no táxi, mais R$2,65 vezes o número de quilômetros percorridos, que aqui é representado por x. De alguma forma, a gente poderia representar por um gráfico o valor pago por essa corrida. Repara que a corrida começa aqui em R$6, quando não há quilômetro percorrido. Para 1 km, por exemplo, vamos ver se eu vou conseguir acertar aqui não. Para 1 km, nós teremos esses 6 mais 2,65. Aqui está dando 6 mais 2,65, aqui está dando 8,66, porque na verdade não está bem em cima do 1, está um pouquinho mais, tem uma questão de arredondamento. Para x igual a 2, nós temos aí R$6 mais 2 vezes 2,65, então nós temos 2 e 11,30, e assim por diante. Então, isso é um típico problema modelado por uma expressão de primeiro grau. Bom, uma expressão de primeiro grau é uma expressão do tipo y igual a bx mais c, onde x é uma variável que toma valores nos reais, e b e c são números constantes reais, fixados aí no problema. Essas constantes são chamadas, respectivamente, de coeficiente angular, o b, e coeficiente linear, o c. Bom, uma primeira observação sobre essa expressão, especificamente sobre o b, é que o b ele é igual à variação média do y em relação ao x. Como assim? Se nós tivermos uma variação de valor no y, por exemplo, nós tivermos aí x1 dando como resultado y1, x0 dando como resultado y0, a variação do y, quer dizer, y1 menos y0, sobre a variação do x, x1 menos x0, será constante. Vamos ver isso aqui. Vamos considerar que para x0 nós temos y0 e para x1 nós temos y igual a y1. No nosso exemplo, o y é igual a meio x mais 1. Bom, então, lembrando, para x0 temos o valor de y, y0, para x1 temos o valor de y, y1. O ΔY é essa variação aqui do valor do y, que é o valor final y1 menos o valor inicial y0. Já a variação do x é x1 menos x0. E essa razão, sendo calculada aqui, qualquer que seja o ponto, ou quaisquer que sejam os pontos, eu posso mover qualquer um deles, essa razão está dando sempre a mesma coisa, sempre o mesmo valor. E esse valor deixa eu tirar aqui da frente, no nosso exemplo, coincidentemente ou não, é o coeficiente angular b, que no caso é igual a meio.
vamos ver por que isso funciona rapidinho. Né? O ΔY, a variação do y, é o y final menos o inicial, é o y1 menos y0. Já o ΔX é o x1 menos o x0. Ora, mas y é bx mais c. Então, y1 é bx1 mais c e y0 é bx0 mais c. Tudo isso sobre x1 menos x0. Tirando aqui o parênteses, eu posso cortar esse c com esse, eu vou ter bx1 menos bx0, coloco b em evidência, b que multiplica x1 menos x0 sobre x1 menos x0, corta, e temos b. Então, isso é uma característica importante da figura representada aí por uma equação, por uma expressão do primeiro grau, né? Y igual a bx mais c. Ela representa uma situação em que a variação do y, a razão entre a variação do y e a variação do x não depende dos pontos considerados. Quer dizer, a variação média é sempre a mesma. E, no caso, ela é igual ao coeficiente angular. Bom, raiz e sinal de uma expressão do primeiro grau. A raiz, ou zero, da expressão, por exemplo, y igual a menos 2x mais 4, é dada simplesmente pela solução da equação, né, que eu obtenho aqui igualando y a zero. Então, fazendo y igual a zero, menos 2x mais 4 igual a zero, que equivale a x igual a 2. Então, né, para x igual a 2, nós temos y igual a zero. Ora, o x está multiplicado por um negativo. Quanto maior o x, então menor vai ser o valor disso aqui. Então, para x maiores do que 2, essa expressão é negativa. Para valores de x menores do que 2, essa expressão é positiva. E de maneira semelhante, nós temos aqui que a raiz de y é igual a x2 mais 1, né, resolvendo a equação, né, x2 mais 1 igual a 0, quer dizer, fazendo y igual a 0, nós encontramos x igual a menos 2. E o sinal dessa expressão, bom, essa expressão vale 0 quando x igual a menos 2. Quando x é maior que menos 2, né, bom, quando x aumenta, o valor disso aqui aumenta. X está sendo multiplicado por meio, que é positivo. Então, para x maior que menos 2, o y é positivo. Para x menor que menos 2, o y é negativo. Bom, outra interpretação bastante interessante do coeficiente angular é a relação dele com a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Vamos ver isso aí. Dada a expressão y igual a bx mais c, o coeficiente angular b é igual à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, marcando esse ângulo a partir do semieixo positivo do x até a reta, no sentido anti-horário. Vamos entender o que está escrito aí. Nós temos aqui a reta, temos o eixo x, né? O semieixo positivo é para cá. Então, nós vamos medir o ângulo desse semieixo até a reta, né, nesse sentido anti-horário. Então, é esse ângulo θ representado aqui. Se eu traçar uma outra reta horizontal, né, como eu vou ter aqui ângulos correspondentes, aqui eu também vou ter o mesmo ângulo θ. Bom, vamos olhar isso com um pouco mais de cuidado. Nós temos aqui o ângulo θ, né, entre a reta, né, de equação aí y igual a bx mais c. E se eu considerar, né, aqui esse segmento paralelo ao eixo x e esse aqui paralelo ao eixo y, então aqui eu vou ter, né, tomando esses dois pontos, esse aqui é o ΔX, esse aqui é o ΔY, né, como a gente viu em um slide anterior. E como esse segmento aqui do ΔX é horizontal, aqui também é o ângulo θ, né? É um ângulo igual a esse aqui, correspondente a esse, congruente a esse. Então, né, o que é a tangente de θ? Lembrando aí de trigonometria, a gente vai ter mais à frente uma boa revisão de funções trigonométricas, mas lembrando aqui a trigonometria básica do triângulo retângulo, né, como esse ângulo aqui é reto, porque aqui é vertical o ΔY e aqui é horizontal, né, o ΔX, então tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre aqui o adjacente.
né? Então eu tenho ΔY sobre ΔX igual a tangente de θ. Ora, mas a gente já viu que ΔY sobre ΔX é igual a B. Então, o coeficiente angular B dessa reta é a tangente do ângulo que a reta faz com o semieixo x positivo. Algumas observações. Uma reta vertical tem equação x igual a k. O ângulo formado por essa reta, com o eixo x, é então de 90 graus. Bom, 90 graus não tem tangente, né? Por outro lado, também, essa reta não é da forma y igual a bx mais c. Então, 90 graus não tem tangente, a reta não tem coeficiente angular. Então, isso não estraga o que a gente falou, né? Que o coeficiente angular era a tangente do ângulo. Quando a reta horizontal, ela é da forma y igual a c, né? Ou y igual a 0 vezes x mais c. Então, o coeficiente angular dela, b, é 0, que também é tangente do ângulo, né? A gente pensa então que ela tem um ângulo de 0 graus com o eixo x. E retas paralelas fazem o mesmo ângulo com o eixo x. Sendo assim, elas vão ter a mesma tangente desse ângulo, logo elas têm o mesmo coeficiente angular. Isso aqui vai ser muito importante para a gente trabalhar com retas em várias situações. Então, isso aqui vai ser muito importante para o curso. Outras observações, continuando aí, que se você conhece o coeficiente angular b de uma reta e um ponto x0, y0 por onde essa reta passa, nós podemos facilmente determinar a equação da reta, né, que vai ser essa aqui. Y é igual a b, que multiplica x menos x0 mais y0. Aqui o b, o x0 e o y0 são conhecidos, né? O y e o x são as variáveis aí dessa expressão. Né? O x variando implica o valor de y. Bom, isso funciona, né? Por quê? A gente quer obter essa expressão. A gente quer obter a expressão y igual a bx mais c, sendo que a gente já conhece o b. Então, só falta agora determinar o valor de c. Bom, por outro lado, x0 e y0 satisfaz a essa equação, né? Essa reta passa pelo x0 e y0. Então, nós temos que y0 é igual a bx0 mais c, quando x é igual a x0, y é igual a y0. Isso aqui equivale, né, jogando aí o bx0 para o outro lado, que c é igual a y0 menos bx0. Pô, aqui só faltava determinar o c, acabamos de determinar. Podemos então jogar y0 menos bx0 no lugar do c. Então nós temos que y igual a bx mais y0 menos bx0. A gente pode colocar aí o b, né, em evidência, e teremos que y é igual a b, que multiplica x menos x0 mais y0. Isso vai ser muito importante ao longo da disciplina, então guarda com muito carinho isso aqui, tá? Vai ser muito importante, em várias situações, nós sabemos determinar a equação de uma reta. Bom, e por fim, dados 2 pontos sobre uma reta, nós também podemos calcular o seu coeficiente angular. Como assim? Né? A gente já sabe que o coeficiente angular é a variação do y sobre a variação do x, né? ΔY sobre Δx, ou x1 menos y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, conhecidos os pontos x0, y0, x1, y1, eu calculo b. E agora, a gente cai nessa observação anterior. A gente tem o b e a gente tem um ponto. Na verdade, a gente tem 2 pontos, pode usar qualquer um deles. Então, né, o problema que era determinar a equação a partir de 2 pontos se transformou no problema anterior. Determinar a equação a partir do coeficiente angular e de um ponto conhecido, sendo que nós temos 2 aí para usar. Então, voltando à observação acima, nós também podemos, nesse caso, escrever a equação da reta. Isso aqui também vai ser bastante importante no curso. Bom, por essa apresentação, isso é tudo, tá? É o que a gente tinha para falar. E agora a nossa sugestão é que você volte para o tópico, né, expressões do primeiro grau, e estude os demais conteúdos que foram disponibilizados lá.
Tá? Bons estudos para vocês e esperamos nos encontrar logo.